Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos dar sequência a uma série de vídeos que a gente está abordando o tema oxidação, né? Número de oxidação e reações de óxido-redução. Tá? No último vídeo a gente aprendeu a ver, né, quais elementos ali que estavam sofrendo oxidação e quais que estavam sofrendo redução. E lá eu falei que existe, né, uma técnica, uma receitinha de bolo que a gente utiliza para fazer o balanceamento de reações desse tipo. Tá? Nem sempre fazer o balanceamento desse tipo de reação é meio que ali por tentativa e erro, né? E este método facilita bastante. E este método, né, que a gente vai colocar aqui na lousa daqui a pouco, ele se baseia num princípio físico, tá? Que é a lei da conservação das cargas elétricas. Tá? Já adiantando, né? Então, se eu tenho uma equação química, o que eu vou ter que a somatória das cargas do lado dos reagentes tem que ser igual à somatória das cargas do lado dos produtos. A consequência, né, imediata deste princípio para reações químicas é que o número de elétrons cedidos é igual ao número de elétrons recebidos, né? Por isso que a somatória das cargas de um lado e do outro é a mesma. Do ponto de vista químico, as reações elas ocorrem em nível eletrônico, né? nas camadas eletrônicas, ou seja, com elétrons. Né? Então, a gente não tem reações nucleares, né? Envolvendo os prótons ali e os nêutrons. Então, o que a gente vai ter, né, é que o que faz com que algo fique positivo ou negativo, né, são elétrons migrando de um lado para o outro. Tá? Só para a gente falar um pouquinho da lei da conservação das cargas elétricas, antes de entrar no assunto, né, em si, que é o balanceamento de equação redox, a lei da conservação das cargas elétricas é algo muito interessante na física, porque ela é uma coisa que se conserva tanto na física clássica quanto na física moderna. O que eu chamo de física clássica, né? A física newtoniana, ali, né, que teve início ali no século XVI, com a Revolução Copernicana, Galileu, depois até o século XIX, e a física moderna é a física ali do período do início do século XX, né, da primeira metade do século XX. A massa, por exemplo, né, é uma grandeza física que é conservada na física clássica, só que na física moderna a massa já é entendida de uma outra forma. Tá? Tanto que a gente tem aquela famosa equação do Einstein, E igual a mc quadrado, né, que eu tenho vamos dizer assim, uma transformação de energia em massa e massa em energia. Tá? Então, a massa, meio que a massa não se conserva, né? Vamos dizer assim. Já no caso das cargas elétricas, tanto a física clássica quanto a física moderna, as cargas elétricas vão se conservar. Então, o balanceamento, né, de equações de óxido-redução está baseado em um princípio muito fundamental da física, né, e que é muito forte até hoje. Agora, vamos dar sequência, né, no nosso vídeo. Vou colocar aqui uma equação redox e a gente vai explorar essa equação, fazer o balanceamento dela, utilizando uma receitinha de bolo, e depois vamos fazer mais alguns exemplos. Agora, pessoal, vamos pegar essa equação, né? É uma equação, né, de óxido-redução. Ela não está balanceada, né? Tanto que eu coloquei aqui um tracinho aqui para a gente depois preencher com os valores do balanceamento. Aí, o que a gente vai fazer? Né? Então, vamos fazer aqui um passo a passo. Então, passo 1. Encontrar o NOx de cada elemento e analisar quem sofreu oxidação e quem sofreu redução. Aqui eu já deixei pronto, tá? Porque isso foi assunto de um vídeo anterior que a gente fez aqui no canal. Deem uma olhada lá. O segundo passo é escrever o delta. O que é o delta? Né? Eu até coloquei o delta aqui. Ó. Escrever o delta que é a variação do NOx em módulo para cada ramal. Então vamos lá, né? Aqui na nossa equação, a gente viu que o cromo ele saiu de NOx mais 6 para o NOx de mais 3. Então ele sofreu uma redução. Esse delta é a variação que ele teve no NOx, só que é uma variação em módulo, né, em número absoluto. Então, de 6 para 3,
gente teve uma variação de 3, né? Não é final menos inicial, porque daria um número negativo, né? 3 menos 6 daria menos 3. Mas a gente vai só trabalhar aqui com o módulo. Então, de 6 para 3, variou 3. Tá. O BR, aqui, ele tinha NOx menos 1 e foi para o NOx 0. Então, ele sofreu oxidação, ou seja, aumentou o seu número de oxidação e teve um delta de menos 1 para 0 de 1. Agora, pessoal, vamos para o passo 3. Então, eu vou escolher uma substância do ramal oxidação e outra do ramal redução. Tá? Então, eu tenho aqui o ramal redução e o ramal oxidação. E aqui ele fala, a substância pode estar do lado esquerdo ou direito da equação. Então, aqui no ramal redução, eu tenho o lado esquerdo o K2CR2O7 e do lado direito eu tenho o CrBr3. Então, né, é a substância aqui que contém, né, o meu elemento que sofreu redução. Tá? Então, é a substância toda, tá? O K2CR2O7, que a gente vai colocar aqui na nossa moldura, a gente vai fazer o balanceamento da equação, né, com todas as, vamos colocar os coeficientes para cada substância. Tá? Então eu posso escolher tanto o K2CR2O7 quanto o CrBr3. Tá? Por enquanto, né? Aqui o HBr no ramal oxidação, eu posso escolher ele ou posso escolher o BR2. Tá? E qual deles que eu escolho? Então a gente vem aqui para o nosso segundo ponto aqui, ó. Escolher aquela com maior atomicidade. Então, entre o K2CR2O7 ou o CrBr3, eu vou escolher o que tem maior atomicidade do elemento que sofreu oxidação ou redução. Tá? Então, aqui no caso, o cromo tem 2 cromos aqui nessa molécula e ali eu tenho apenas um cromo, né? Então eu vou escolher aquele que tem maior atomicidade, a substância que contém a maior atomicidade do cromo, que é o K2CR2O7 por ter 2 cromos. Tá? Aí eu venho aqui e coloco aqui na minha moldura. Então venho aqui, ó, e coloco o K2CR2O7. Tá? Na redução é a mesma coisa. Então, desculpa, na oxidação é a mesma coisa. HBr ou o BR2? Lá eu tenho 2 bromos, né? Então eu vou escolher o BR2. Agora, só que tem um detalhe, né, na regra, que a gente não pode escolher a substância que contém o NOx repetido para o elemento em questão. Então, por exemplo, né, aqui a gente tinha o HBr, vamos supor que fosse tipo um BR2 aqui, tá? Ou né, que a atomicidade desse BR fosse igual à atomicidade daquele BR. Aí você fala, então tanto faz, posso escolher qualquer um dos dois, né? Que pela primeira regra eu posso escolher tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Porém, reparem o seguinte, que o HBr aqui, ele tem um NOx de menos 1. O BR2 lá vai ter o NOx de 0, né? Variou o NOx. Só que eu também tenho aqui, ó, o KBr. O KBr, o bromo aqui nessa substância, ele tem um NOx de menos 1 também, assim como o HBr. Então, se eu fosse escolher o HBr e eu olho na equação que eu tenho um outro BR com NOx igual do meu BR aqui do HBr, eu não posso escolher ele mais. Ainda que a atomicidade, né, fosse maior. Agora, no passo 4, para cada substância escolhida, né, essa e essa, multiplicar o delta do respectivo ramal, né? Então, aqui o K2CR2O7 vai ser o 3 e aqui o BR2 vai ser o 1, tá? Pela atomicidade do elemento. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer aqui, para cada um deles, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Delta vezes a atomicidade.
também, ó. Então, ó, no caso aqui, K2CR2O7, o delta vai ser de 3, então 3 vezes, e a atomicidade é a atomicidade do CR2, que é 2. Isso aqui vai ser igual a 6. Tá? Mesma coisa para o BR2, o delta vai ser 1, né? Vai ser 1 vezes a atomicidade, que é 2. Então, isso aqui é igual a 2. Beleza? Agora, ó, o passo 5. Simplificar os números para os menores inteiros possíveis. Como a gente obteve 6 e 2, ambos são múltiplos de 2. Então, eu posso dividir por 2, né? Então, eu vou dividir isso aqui por 2 e vou obter 3. Vou dividir esse aqui por 2, né? Vou colocar aqui, ó, e vou obter 1. Tá? Então, esses são os números que a gente obteve. Vamos para o passo 6 e para o passo 7. Então, a gente vai escrever agora os coeficientes dessas substâncias, que serão os números encontrados no passo 5, só que invertendo a ordem. Então, os coeficientes, né, aqui serão esses números que a gente encontrou, o 3 e o 1, só que invertendo a ordem. Então, aqui, ó, eu vou trazer o 1 para cá e vou trazer o 3 para cá, tá? Deixa eu só apagar essa linha aqui, ó. E aí, o que vai acontecer? O 1 vai ser o coeficiente do K2CR2O7, então vai ficar 1 K2CR2O7, e o 3 vai ser o coeficiente do BR2. Então aqui vai ficar 3 BR2. R2. E eu já posso até colocar aqui, ó. Então, o 3BR2, aqui, ó. 3BR2 e 1 K2CR2O7. Beleza. Agora, o último passo é escrever a equação com os coeficientes, né? E prosseguir o balanceamento por tentativa e erro, deixando sempre o hidrogênio e o oxigênio por último. Tá? Agora a gente já determinou alguns que a gente vai brincando aqui com os números até a gente balancear a equação, como a gente sempre faz, né, em equacionamento de equações químicas. Tá? O hidrogênio e o oxigênio geralmente é sempre mais fácil, geralmente é mais fácil deixar por último. Tá? Eu gosto de deixar ainda o hidrogênio antes do oxigênio. Eu uso o oxigênio geralmente apenas para conferir a equação, tá? Se está certo. Então vamos lá. Aqueles que a gente já determinou, a gente vai dar uma olhada se já está certo. Então, por exemplo, o BR, a gente sabe que aqui tem 6 BRs, né? Então vou falar assim, então vou colocar os 6 aqui, aí que eu não posso fazer isso, por quê? Eu tenho um KBR aqui, ó, que eu não sei qual que é esse coeficiente. Então, por enquanto, não dá para ainda mexer com o BR. Por outro lado, eu sei que eu tenho aqui 1 vezes, né, 2 CRs, e depois lá eu só tenho uma substância com CR. Então, como eu tenho 2 CRs aqui, eu preciso ter 2 CRs lá. Então, aqui eu venho e coloco o 2 aqui. Beleza. Aqui, ó, se eu olhar agora aqui também, ó, quando eu determino aqui o coeficiente do K2CR2O7, eu determinei também o coeficiente do potássio, porque eu não tenho mais nenhum potássio aqui do lado esquerdo. Então eu vou ter 2 potássio, e aqui eu vou ter que ter, só tem essa molécula com potássio, e não tem mais ninguém com potássio. Então eu venho aqui e coloco 2 potássio. Agora, percebam que do lado direito eu já achei todos os coeficientes de substâncias que contêm o bromo. Então, ó, aqui eu tenho 2 bromos, com 2 vezes 3, 6, então vai dar 8. E aqui eu tenho mais 6, então vai dar 14.
tá? Então eu tenho 14 bromos, eu preciso colocar aqui um 14. Agora, do lado esquerdo eu já determinei todo mundo. Então, ó, eu posso agora ir para o hidrogênio. Eu tenho 14 hidrogênios desse lado. Aqui o hidrogênio só está no H2O. Então eu preciso colocar aqui, como eu tenho 2H aqui, então eu preciso colocar um 7. Vamos conferir agora pelo oxigênio. Ó. Eu tenho 7 oxigênios do lado esquerdo e do lado direito também tenho 7 oxigênios. E o nosso balanceamento está pronto. Agora, pessoal, olha que legal. A gente falou no começo do vídeo que a lei que fundamenta, né, o balanceamento aqui dessas equações químicas é a lei da conservação das cargas elétricas, tá? E então a gente pode fazer uma análise para ver de onde saiu o elétron e para onde foi o elétron. O bromo aqui existia 14 bromos no início, né? E a oxidação do bromo, né, vai dar o Br2 ali, né, ele tinha -1 e foi para 0. Ou seja, o bromo que oxidou sofreu variação de NOx de 1. Ou seja, como ele oxidou, ele perdeu elétrons, né, porque ele aumentou a sua carga. Então, o elétron negativo, ele saiu de -1, foi para 0 e perdeu elétrons. Tá? Desses 14 bromos, reparem o seguinte, que aqui, ó, esse bromo e esse bromo, eles permaneceram com NOx, ó, -1. Vou colocar aqui, -1. Tá? Então, esse aqui ficou com -1, esse ficou com -1 e esse aqui já era -1. Então, aqui eu tenho 2 bromos e aqui eu tenho 2 vezes 3, 6. Então, 2 com 6, eu tenho 8 bromos do lado direito que não sofreram oxidação. Então, desses 14 bromos, 8 não sofreram oxidação. Tá? 8 não mudaram a carga elétrica. Como eu tinha 14, então 6 sofreram oxidação. Ou seja, como cada um sofre uma oxidação com delta de 1, né, cada um perdeu um elétron. Ou seja, eu tenho 6 elétrons perdidos, doados, né, vamos dizer assim, do bromo para alguém. E quem que é esse alguém, né? É o cromo, que ele sofreu redução. Então, o cromo foi lá e absorveu esses 6 elétrons. E olha que legal, como o delta aqui é 3, ó, esse bromo aqui desse lado eu tenho 2 bromos. Desculpa, 2 cromos. Então, como eu variei de 6 para 3, 2 vezes 3 dá 6. Ou seja, cada átomo ali de cromo recebeu 3 elétrons. Ou seja, foram recebidos pelo cromo pelos 2 cromos, né, 6 elétrons. Então, está coerente o nosso balanceamento. Agora, pessoal, vamos fazer alguns exercícios. Bom, aqui, exercício 1, a gente tem o seguinte, né? NH3 mais O2, formando NO mais H2O. Dá para ver que essa equação não está balanceada, né? Porque aqui a gente tem, por exemplo, 3 hidrogênios e aqui a gente tem 2 hidrogênios, né? Então, a gente vai ter que balancear. Tá? Então, o primeiro passo é calcular o NOx aí de todo mundo. Então, o NOx do hidrogênio é mais 1. Né? O NOx aqui então vai dar mais 3 de carga. A gente tem aqui menos 3. O NOx do nitrogênio vai ser menos 3. Só tem 1. Tá? O O aqui ó, vai ser 0, porque é substância simples. O O aqui é menos 2. Então aqui ó, menos 2 de carga, tudo tem que dar 0. Então aqui é mais 2. Então aqui vai ficar mais 2, o NOx. E a água sempre o mesmo, né? Então, menos 2 e mais 1. Toda vez que tiver uma substância simples, é muito provável, né, que houve uma variação de NOx com aquele elemento ali, porque o NOx da substância simples é 0. Quando depois ele se une a outro átomo, ele vai sofrer uma oxidação ou uma redução. Tá? Então, vamos dar aqui uma olhada. Ó.
quem que sofre oxidação e quem que sofre redução. Aqui, ó, NH3, o hidrogênio, né, geralmente não vai, é difícil ali variar, né, não ser, depende muito da situação que ele está, porque geralmente é mais um, o NOx dele é mais um aqui, não variou. O nitrogênio, ó, menos 3 e mais 2. Então ele saiu de menos 3 e foi para mais 2, ou seja, ele aumentou o seu número de oxidação, ele sofreu oxidação. E o delta aqui, ó, é igual a de menos 3 para 2, o delta é 5. Beleza. Agora, ó, o oxigênio foi de 0. E aqui os outros oxigênios é menos 2 e aqui menos 2. Então, ó, vou fazer assim, ó. Foi de 0 para menos 2 e aqui de 0 para menos 2 também. Então, de 0 para menos 2 é um processo de redução. E o delta é igual a 2. Beleza. Agora, a gente vai pegar e calcular, fazer aqui a nossa tabelinha. O que é a nossa tabelinha? É a nossa moldura aqui, né? Então, a gente vai escolher, ó, eu tenho aqui o nitrogênio sofreu oxidação. Qual dos dois nitrogênios que eu escolho? Aqui eu posso escolher esse aqui, a atomicidade desse é 1 e a atomicidade desse também é 1. Então, eu posso escolher, ó, qualquer um dos dois. Então, eu vou escolher o NH3. Tá? Então, aqui, ó, NH3. Tá? Aí eu vou fazer a conta aqui já, ó. 5, que é o delta. 5 vezes a atomicidade do nitrogênio, que é 1. Isso aqui vai dar 5. Beleza? Agora, aqui no ramal da redução, ó, a gente tem o oxigênio aqui, de 0 indo para menos 2. Só que vocês lembram que uma das regras que a gente fez era a gente não podia colocar as substâncias que contêm o elemento que tem o mesmo número de oxidação. Então, por exemplo, né, eu vou escolher o O2, o NO ou o H2O. Como esses dois têm o mesmo número de oxidação, né, os dois oxigênios nas duas substâncias, eu não vou escolher nem o NO e nem o H2O. Eu vou escolher o O2. Aqui também se justifica porque a atomicidade do oxigênio é maior, né, do que a atomicidade do oxigênio no NO ou no H2O. Então eu vou escolher aqui o O2. O2. Tá? Agora, então vai ficou delta, que é igual a 2, vezes a atomicidade, né, do O2, que é 2. Então, ficou igual a 4. 4 e 5, né, não tem ali nenhum divisor comum entre eles. Então, eu passo o 4 para cá, passo o 5 para cá. Então, eu vou ficar com 5NH, ou com 4NH3, vai ficar 4NH3, e aqui vai ficar 5O2. 5O2. Beleza. Então, agora, ó, vou colocar aqui, ó, 5O2 e 4NH3. Tá. Agora, vamos lá, vamos balancear. Se eu tenho 4 nitrogênios aqui desse lado, eu preciso ter 4 nitrogênios aqui desse lado. Então, aqui eu coloco 4. Tá? Eu tenho 4 vezes 3, 12 hidrogênios aqui desse lado. Então, eu tenho que ter 12 hidrogênios aqui desse lado. Então, eu coloco 6 aqui. Agora, eu já determinei a quantidade de oxigênio. Desse lado aqui, eu tenho 4 vezes 1, mais 6 vezes 1, ou seja, 10 oxigênios. E aqui, ó, eu tenho 5 vezes 2, 10 oxigênios. Beleza. Então, a equação está balanceada. Vamos agora para o exercício 2. A mesma coisa, né? Então, a gente tem aqui, ó, menos 2 de NOx. Então, aqui fica menos 4. Tudo tem que dar zero. Então, vou colocar aqui mais 4. Só tenho um manganês, então fica mais 4.
KClO3. Então aqui eu tenho menos 2. Aqui vai ser menos 6. O K é mais 1, porque está na família 1A. Então aqui fica mais 1. Tudo tem que dar 0. Então Cl aqui tem que estar mais 5. Só tem um Cl, então fica com mais 5 de NOx. Tá? Aqui o KOH. Então aqui é mais 1. Aqui é mais 1. Aqui também, né? Mais 1, mais 1. Para tudo dar 0, eu tenho que ter menos 2 aqui, né? E a gente já sabia que o NOx era menos 2 do oxigênio, né? Então, menos 2. Mais 1 e mais 1. Tá. Agora vamos lá para o K2MnO4. Então, aqui, ó, menos 2 de NOx. Então, aqui vai ficar menos 8 de carga. K tem NOx mais 1. Como eu tenho 2 potássio, então aqui fica mais 2. Tudo tem que dar 0. Então, o Mn aqui no caso é mais 6. Então, mais 6 de NOx, porque eu só tenho um Mn. Tá. KCl, que é menos 1 e mais 1. Menos 1 e mais 1. E o H2O, menos 2 e mais 1. Beleza. Agora, vamos fazer o seguinte. Quem que sofreu oxidação e quem que sofreu redução? Geralmente, os elementos que vão sofrer oxidação e redução são alguns elementos mais diferentes, assim, que são metais e tal. Oxigênio, hidrogênio é difícil sofrer variação no NOx, né? Pode acontecer, como a gente viu aqui, né? Mas, então, manganês é um candidato muito provável. Ó, saiu de mais 4 e foi para mais 6. Então, o que a gente tem? Uma oxidação no manganês. Então, saiu de mais 4 e foi para mais 6. Tem aqui uma oxidação. O delta é igual a 2. Tá? Oxigênio, potássio também é difícil, porque o potássio está na família 1A, né? Vai ser sempre mais 1. Cloro. Cloro saiu de mais 5 e foi para menos 1. Opa, sofreu uma redução. Saiu de mais 5 e foi para menos 1. Então, ele sofreu uma redução. E o delta vai ser igual a 5 para menos 1. Vai ser mais 6. Né? Ser 6 o delta. Tá. Agora, o que a gente... Então, a gente não tem mais nenhum cloro, nenhum manganês. Tá tudo certo. Tá? Então, ó, quem que a gente vai escolher agora? Posso escolher tanto o MnO2 quanto o KMnO4. Os dois têm a mesma atomicidade, o NOx não se repete mais nenhuma outra substância para o manganês, então eu vou escolher o MnO2 aqui. Só porque a molécula que é um pouco menor de escrever, MnO2. E no outro ramal aqui da redução, foi o KClO3 e o KCl. A atomicidade do cloro é a mesma nos dois casos, então eu vou escolher, sei lá, o KCl. Tá? Então aqui, ó, KCl. Então vamos lá. MnO2. Tá? Só tem um delta de 2 vezes a atomicidade do manganês, 1. Então isso aqui vai dar igual a 2. Aqui no KCl, lá, né? Então, ó, o delta é 6 vezes 1Cl. Então, isso aqui é igual a 6. Como os dois são múltiplos de 2, eu vou dividir os dois por 2. Vou colocar aqui, ó, dividindo por 2 e dividindo por 2. A gente chega em 1. Aqui, ó. 1 e aqui a gente chega em
3. Beleza. Agora eu vou passar esse 3 para cá e esse 1 aqui para cá. Então ficou 1 KCl, 1 KCl e ficou 3 MnO2. 3 MnO2. Beleza. Então eu já vou colocar aqui, ó, MnO2 ficou com 3. E reparem que eu poderia ter escolhido tanto o MnO2 quanto o K2MnO4. Então eu já sei que o coeficiente lá também vai ser 3, porque eu poderia ter escolhido um dos dois. Então, tanto faz qual que eu escolher, se dá 3. Então eu posso colocar 3 aqui também. Tá? No caso do KCl, que é 1, também é a mesma coisa. Tá? KCl é 3. Mas, às vezes é melhor nem fazer isso e fazer a tentativa e erro bonitinho para ver se a gente não errou alguma coisa. Tá? Beleza. Aqui, ó, a gente trabalhou com manganês e com o cloro. Tá? E aqui a gente já sabe que a gente tem só um potássio, né? E lá a gente, aqui a gente tem um potássio. Aqui, ó, eu tenho 6 potássios mais um potássio. Então eu tenho 7 potássios. Se aqui eu já tenho 1, então faltou 6. Então aqui o coeficiente vai ser 6. Tá? E aqui do lado esquerdo já está todo mundo determinado. Então ficou fácil, porque eu vou ter 6. O Mn já foi, o K já foi, o Cl já foi, né? Lá do outro lado. Então vamos para o hidrogênio. Tenho 6 hidrogênios, só quem tem hidrogênio é a água, então aqui eu preciso colocar um 3. E aí a gente confere com o oxigênio. Então vamos lá. 3 vezes 2, 6, mais 3, então eu tenho 9, mais 6, eu tenho 15. E aqui, ó, 3 vezes 4, 12, mais 3, 15. Então tá certinho. E temos aqui o nosso balanceamento da equação redox. Agora, pessoal, vamos fazer um exercício que ele é um pouquinho mais difícil. Tá? Tenho aqui zinco mais ácido nítrico, formando aqui o nitrato de zinco, se nitrato de zinco 2 ou só nitrato de zinco, mais nitrato de amônio, mais água. Tá? Uma coisa importante, que algumas coisas a gente tem que meio que, não é decorar a palavra certa, mas é bom a gente saber, porque facilita muito. Então, por exemplo, o NO3, ele é o íon nitrato, tá? E ele é uma vez negativo. Isso é meio que até não é fácil de saber, mas, por exemplo, HNO3, se ele tá... O NO3 é um grupinho, tá? Eu poderia muito bem pegar e fazer isso aqui, ó, HNO3. Como eu só tenho um nitrato, então eu não preciso colocar esse parênteses aqui, tá? Eu posso tirar esse parênteses. Mas aqui no caso que eu tenho 2 nitratos, ó, fica ZnNO3,2. Como eu preciso de um hidrogênio, e a gente sabe que o hidrogênio ionizado é H+, então, como ele é H+, eu preciso de um nitrato para formar a molécula, então o íon nitrato ele é menos, né? É 1 menos. Então a gente sabe que o nitrato é menos, porque na hora que eu faço a ligação com o hidrogênio, eu só preciso de um hidrogênio. E o hidrogênio é H+. Beleza. E ali, ó, como a gente já sabe que o nitrato é NO3-, a gente tem o amônio, que é NH4+, que é muito importante a gente saber também. Tá? Então, por isso que eu preciso de um NH4 e um NO3. Aqui, né, também é um grupinho. Isso aqui é um grupinho, tá? E esse aqui é outro grupinho. Beleza. O amônio é o NH4. Tá? O que eu vou fazer para começar o balanceamento? Tá? Então, vamos começar a calcular o NOx. Aqui é 0, porque é substância simples. Tá? Vou pegar o outro verde. Aqui, a gente nem precisaria saber. Aqui, ó, menos 2. Vezes 3, menos 6. Aqui é mais 1. Então, aqui ficou mais 1.
Aqui eu tenho só um hidrogênio. Então, para tudo dar um nitrogênio aqui, precisa estar com mais 5 para tudo dar 0. Então, aqui é mais 5. Beleza. Aqui, ó. ZnMO3, 2. Aqui, ó, por exemplo, eu não sei o NOx do Zn e, a princípio, também não sei do nitrogênio. Só sei do oxigênio. Então, eu tenho duas incógnitas, né? E eu só consigo trabalhar com uma equação, né? Que é a somatória das cargas é igual a 0. Então, eu não consigo determinar, a princípio, né, o NOx aqui do zinco. Só que lembra que o nitrato aqui, ó, ele é NO3-. Então, se o nitrato é NO3- e eu estou precisando lá de 2 nitratos, ó, eu preciso de 2 NO3-, significa que aquele zinco que está sendo unido a 2 nitratos, ele é Zn2+. Se ele é Zn2+, então o NOx dele é mais 2. Tá? Então, aqui, ó, mais 2. Beleza, pessoal? E aí, ó, vamos calcular aqui o NOx do nitrogênio. Poderia calcular o NOx do nitrogênio através do nitrato aqui, ó. Vamos pegar aqui o nitrato, ó, só para a gente... Aqui é menos 6, ó. Ou menos 2. Aqui fica menos 6, né? Porque eu tenho 3 oxigênios. Só que agora tudo tem que dar menos 1, porque o íon é NO3-. Então, o nitrogênio aqui do nitrato, ele vai ser mais 5. Então, ó, mais 5. Vamos fazer por ali, ó, que a gente também vai chegar no mesmo resultado. Oxigênio, menos 2, né? Só que agora eu tenho 6 oxigênios, porque eu tenho 2 grupinhos nitratos. Então eu vou ter menos 2 vezes 6, menos 12. Tá? Zinco mais 2. Aqui então fica mais 2. E agora, ó, o que acontece? Tudo tem que dar 0, então eu preciso de mais 10 aqui. Só que eu tenho 2 nitrogênios, ó. Então aqui, ó, fica com mais 5. É o mesmo NOx que a gente encontrou olhando só para o nitrato. Tá? O zinco, dava para saber também, né, se a gente lembrasse que é prata, zinco e alumínio. Aquela sequência que eu passei na aula de NOx, a prata tem NOx mais 1, o zinco mais 2 e o alumínio mais 3. Tá? Também daria para a gente lembrar disso. Mas, às vezes facilita se a gente lembrar do nitrato. Beleza? Ó, aqui é a mesma coisa. Aqui, como é o íon nitrato, toda vez que eu tiver o nitrato, ele vai ter esse NOx aqui, menos 2 no oxigênio e mais 5 no nitrogênio. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 2 e aqui mais 5. Beleza? E reparem que nessa molécula aqui eu tenho 2 nitrogênios, só que são nitrogênios diferentes, né? Não é que são nitrogênios diferentes, né? Cada nitrogênio aqui está ligado a um outro tipo de átomo, né? Então eu tenho o íon nitrato e tenho o íon amônio, tá? E esse nitrogênio vai ter um número de oxidação diferente desse nitrogênio aqui. Então vamos lá, ó. Agora vamos pensar aqui, ó, no NH4. O H a gente sabe que o NOx é mais 1. Mais 1 vezes 4 vai dar 4. Só que agora a soma tem que dar um positivo. Então, se era 4, então aqui tem que ficar, e a soma tem que dar 1, aqui é menos 3. Então, aqui tem que ficar menos 3. Beleza? Então, esse nitrogênio aqui, ó, vai ter o NOx de menos 3. E esse hidrogênio, como sempre, tem o NOx de mais 1. Beleza. E a água, né? Sempre a mesma coisa. Menos 2 e mais 1 aqui. Tá. Agora a gente vai olhar quem sofreu oxidação e quem sofreu redução. Olha, procura sempre as substâncias simples.
né? Porque ela é muito provável que sofreu alguma coisa. Então, ó, o zinco aqui estava com NOx 0 e foi para mais 2. Então, ele sofreu uma oxidação, ou seja, ele perdeu elétrons e o número de oxidação ficou positivo. Então, oxidação, essa perca é de quantos elétrons? Que é o delta, é de 0 para mais 2, é de 2 elétrons para cada zinco. Beleza. Agora, a gente tem o hidrogênio, não sofre nada, fica mais 1. O nitrogênio sai de mais 5 e ele aqui está na nossa seta, então daqui para cá é produto. Então, ó, mais 5 para mais 5 não variou. Para esse mais 5 aqui também não variou, mas eu tenho aqui um menos 3 nesse nitrogênio. Então, olha que legal. Ele sai daqui, ó, e vem para esse nitrogênio aqui, ó, do mais 3, do menos 3. Então, esse processo aqui é um processo, ó, de mais 5 para menos 3, é um processo de redução. Ou seja, é um ganho de elétrons. E cada nitrogênio ganhou de 5 para menos 3, ganhou 8 elétrons. Agora, quem que a gente vai escolher, né? Então, aqui vamos pensar no ramal da oxidação. Eu escolho o Zn ou eu escolho o ZnNO32? Tá? Tanto faz, né? Porque a atomicidade do Zn é a mesma nos dois casos. Tá? Então, eu vou escolher o Zn aqui porque fica mais fácil de escrever. Zn. Tá? Já posso até fazer a continha, né? Porque ficou delta igual a 2 vezes 1 Zn, que é a atomicidade, que vai me dar igual a 2. Tá? Agora, no HNO3, quem reduziu foi o nitrogênio. Eu tenho aqui um nitrogênio e aqui eu tenho, vamos dizer que tenho 2 nitrogênios nessa molécula, né? Mas um deles não sofre redução, só um que sofre redução, que é esse nitrogênio aqui. Aí eu falo, tá, e agora quem que eu escolho? Reparem o seguinte, que o NOx desse nitrogênio é mais 5. E eu tenho outros nitrogênios do lado dos produtos que também tem o NOx mais 5. Esse aqui e esse aqui. Então, eu não posso escolher esse HNO3 porque existem outros nitrogênios em outras substâncias que repetem o mesmo NOx do HNO3. Então, eu não posso escolher o HNO3. Eu vou ter que escolher o NH4NO3. Tá? Então, aqui, ó. NH4 NO3. O delta aqui vai ser 8 vezes a atomicidade aqui deste nitrogênio aqui, que é 1. Né? Por mais que eu tenha 2 nitrogênios aqui nessa molécula, mas só ele que sofreu redução. Então aqui é 8 vezes 1, que é igual a 8. Se eu dividir tudo por 2, né, porque 2 e 8 são múltiplos de 2, então isso aqui vai dar igual a 1, isso aqui vai dar igual a 4. E agora a gente vem e inverte, né, esses números. Então eu vou ficar com 1 NH4NO3, então 1 NH4NO3, e vou ficar com 4 ZN. 4ZN. Então aqui eu coloco 4ZN aqui, ó. E 1 aqui, ó. Tá, agora vamos lá. Se desse lado eu tenho 4ZN, então desse lado eu tenho que ter 4ZN. Então eu coloco 4 aqui também, ó. Lembre, né, que eu podia ter escolhido qualquer um dos dois para esse caso da oxidação. Então tá certo, né? Os números tem que ser os mesmos. Eu tenho 2 aqui nitrogênios, mais um nitrogênio, mais 4 aqui, ó, que também já está determinado, mais 8 na verdade, né? 2 vezes 4, 8, mais 2, então eu tenho 10 nitrogênios no total. Tá. Então aqui eu tenho que ter 10 nitrogênios também. Então aqui eu vou colocar
número 10. Beleza? Agora vamos para o hidrogênio, que é o que faltou do H2O lá. Então, ó, aqui eu tenho 10 hidrogênios, então eu tenho que ter 10 do lado de cá também. Aqui eu não tenho, aqui eu já tenho 4, então está faltando 6. Então aqui eu coloco 3. Pronto, encerramos o nosso balanceamento, mas esse exercício já era um exercício bem mais difícil. Vamos agora para o exercício 4. Aqui, ó, a gente tem o Cl2, uma substância simples, o óxido dele é 0. NaOH, aqui é mais 1. Aqui é mais 1. Opa, mais 1. Aqui é menos 2. NaCl, menos 1 e mais 1. NaClO3, então, menos 2, vezes 3, eu vou ter carga de menos 6, tudo tem que dar 0, aqui é mais 1, então aqui é mais 1, aqui é carga só, mais 1, tudo tem que dar 0, então aqui é mais 5, aqui é mais 5, e a água, menos 2 e mais 1. Aqui está até fácil de olhar, né? Sódio, hidrogênio e oxigênio não vão mudar de NOx. Então, o cloro, substância simples, provavelmente vai mudar, ó, vai de 0 aqui para menos 1 e de 0 para mais 5. Tá? Então, ó, o Na ficou igual, o oxigênio igual, o hidrogênio igual. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Quando eu tenho o mesmo elemento sofrendo redução e oxidação, a gente tem uma reação de auto óxido-redução, né? Como a gente já viu em algum vídeo passado. Tá, então aqui, ó, a gente sofreu de 0 para menos 1 uma redução, o delta é igual a 1, e aqui a gente tem uma oxidação, e o delta é igual de 0 para 5 é igual a 5. Beleza. Tá. Agora, quem que a gente vai escolher para colocar, né, para fazer o balanceamento aqui? A gente vai escolher o seguinte: o cloro, por ele estar sofrendo redução e oxidação, a gente não vai escolher o Cl2, né? Por mais, ó, que a gente podia olhar aqui, né, ó, redução, é o Cl2 com o NaCl. E o Cl2 tem atomicidade 2 e o NaCl, a atomicidade do cloro é 1. Aí, então a gente fala, vamos escolher o Cl2. Mas aqui, ó, acontece a mesma coisa na oxidação. Lá a atomicidade é 1 e aqui é 2. Então quem que eu escolho? Aí sim eu escolho o NaCl e o NaClO3. Eu não vou escolher o Cl2. Então nesse tipo de reação de auto-óxido-redução, a gente nunca escolhe a substância que contém um elemento que está sofrendo tanto redução quanto oxidação. Então aqui eu vou escolher ó, o NaCl e o NaClO3. Tá. NaCl, o delta é 1 vezes a atomicidade aqui do cloro no NaCl, que é 1 também. Então isso aqui vai ficar igual a 1. Aqui, ó, a oxidação é 5. Então, 5 vezes... Aqui a atomicidade do cloro é 1. Então, ficou 5. Não dá para eu dividir esses dois números por um fator comum, né? Então, a gente tem que 5 e 1. Só inverter. Venho para cá e venho para cá. Então, vai ficar 1 NaClO3. 1
NaClO3 e 5 NaCl. 5 NaCl. Vou colocar aqui, ó, 5 e aqui vai ficar 1. Agora, ó, 5 sódios mais 1 sódio. Então eu tenho 6 sódios. Então aqui do lado de cá eu tenho que ter 6 sódios. Tá? Cloro eu tenho 5 mais 1. Também tenho 6. Então aqui como é Cl2, eu coloco o 3. Agora, faltou o H2O. Aqui eu tenho 6 hidrogênios e 6 oxigênios. Então aqui eu coloco o 3, ó, porque eu vou ter 3 vezes 2, 6 hidrogênios, 3 vezes 1, 3 oxigênios, com 3 oxigênios daqui, 6 oxigênios. Tá? Balanceado certinho. Agora, pessoal, vamos para o último exercício aqui deste vídeo. Eu tenho uma reação aqui com o peróxido de hidrogênio. Lembrando que o peróxido de hidrogênio, o oxigênio vai ter NOx menos 1. É uma exceção, né? Menos 1 e o hidrogênio vai ter NOx mais 1. Beleza. Reparem também o seguinte, que todos os enxofres que eu tenho nessa equação, eles estão no SO4. Ó. Aqui eu não tenho enxofre, aqui eu também não. Aqui eu tenho H2SO4, K2SO4, MnSO4. Então, esse enxofre não vai alterar de NOx. Por quê? Porque o sulfato, ele, que é o SO4, ele é um íon, né? Então, ele é um grupinho, né? Eu poderia colocar parênteses aqui, ó. Só que como eu só tenho um grupinho aqui, SO4, eu não preciso colocar o parênteses com a atomicidade, né? Então, com índice aqui, né? Então aqui também eu não preciso colocar, aqui também eu não preciso colocar. E eu sei, ó, que como SO4 ele tem carga 2-, e dá pra gente saber isso pelo ácido sulfúrico, ó, porque eu preciso de 2 hidrogênios para ligar aqui com um sulfato. Então, como aqui é H+, né, eu tenho o NOx do hidrogênio mais 1, e eu tenho 1 vezes 2, eu tenho mais 2, todo o sulfato aqui, ó, ele vai ter menos 2, tá? Então aqui, todo o sulfato aqui vai ter menos 2 de NOx. Tá? E aqui é a mesma coisa, ó. Então aqui também é menos 2, então é menos 2. O potássio aqui, ó, é mais 1, que a gente já sabia também, mais 1 vezes 2 dá 2, com menos 2 dá 0, né? Tá? E aqui o Mn, ó, se eu sei que o sulfato é menos 2, então eu sei que... E aqui, então vai ficar aqui em cima, né? Ó, menos 2. Então aqui, bom, aqui para o meu manganês vai ficar mais 2. Mais 2. Beleza. Tá. E aqui, ó, agora vamos calcular o NOx do Mn aqui, ó. Então a gente tem aqui o NOx do oxigênio menos 2, vezes 4, menos 8, potássio mais 1, então aqui mais 1, tudo tem que dar 0, vai dar mais 7, eu tenho um manganês, então é mais 7, tá? Então a gente já viu que o manganês variou o NOx, ó. E toda vez que eu tenho o peróxido de hidrogênio, por ele ter o oxigênio ter o NOx menos 1, então é muito provável que quando vai ter variação, né, do NOx, porque os outros oxigênios lá vão aparecer com menos 2, né? Só que aqui, ó, como eu tenho sulfato aqui, sulfato, aí eu olho aqui, ó, vai ter menos 2 aqui, e todos esses oxigênios também são menos 2, tá? Aqui também é menos 2, aqui é mais 1 do hidrogênio, e o oxigênio aqui, ó, o O2 é 0, né, porque ele é uma substância simples, tá? Então o que vai acontecer? Vamos pensar o seguinte, ó. O oxigênio aqui, ó, ele pode vir daqui, de menos 1, e ele pode ir para qualquer menos 2, né, que tenha
oxigênio do outro lado, né? Então, vou pensar assim, ó. Só que como aqui eu tenho sulfato, ó, eu só vou depois... O sulfato tipo, não muda de carga, né? Então, ele tá um grupinho. Eu só vou balancear depois os sulfatos. Então, ou ele foi para a água, ou esses elétrons aqui, né? Do oxigênio, saiu ou entrou na água, ou saiu ou entrou do O2. Então, a gente vem para cá, ó. Eu posso vir para cá, ou eu posso vir para cá. Aí eu falo, e agora? Esse oxigênio aqui do peróxido de hidrogênio, se ele foi de -1 para -2, ele reduziu. Mas se ele foi de -1 para 0, ele oxidou. Aí eu não tenho certeza ainda. Aí o que eu vou fazer? Vou analisar o outro lado da moeda, né? Então, o Mn, ele saiu de +7 e foi para +2. Se ele saiu de +7 e foi para +2, o que acontece? Ele sofreu uma redução. Com delta valendo 7 para 2, 5. Tá? E se esse ramal é o da redução, esse ramal obrigatoriamente tem que ser o da oxidação. Ou seja, o O aqui do peróxido, ele veio de -1. Se ele oxidou, ele tem que aumentar o NOx, né? Porque ele perdeu elétrons. Então, ele foi de -1 para 0. Porque se ele fosse de -1 para -2, ele teria reduzido. Então, o que vale é, nesse caso, este caminho aqui, e não este caminho aqui. Então, quando eu tenho reações com peróxido de hidrogênio, primeiro eu analiso o outro lado da moeda, né? Eu analiso, que nem no caso aqui, o manganês, eu vejo se ele está reduzindo ou se ele está oxidando. Aí eu olho e se ele estiver reduzindo, é porque o oxigênio ele oxidou, se ele estiver oxidando, é porque o oxigênio reduziu. Tá? Então, ó, aqui o delta vai ser de -1 para 0, vai ser igual a 1. Beleza. Agora ficou fácil, né? Então, agora quem que eu vou escolher? Entre KMnO4 e MnSO4. Tanto faz. Vou escolher a atomicidade é a mesma. Só tem Mn nessas duas substâncias. Então, vou escolher o KMnO4. Aqui eu já vou fazer a conta. Ó. Vai ficar 5, que é o delta, vezes 1, atomicidade do manganês, que vai dar 5. Agora, quem que eu escolho? O H2O2 ou o O2? Como eles têm a mesma atomicidade, eu vou escolher qualquer um dos dois. Vou escolher o H2O2. Aqui, ó, oxidação delta deu 1, vezes oxigênio tenho 2, então 1 vezes 2, isso aqui é igual a 2. Entre 2 e 5 não tem nenhum número, né, nenhum fator comum aí, então eu vou inverter só de lado aqui, ó. Então vai ficar 5H2O2 e 2KMnO4. Então eu vou colocar aqui, ó, 2KMnO4. Como eu poderia ter escolhido tanto KMnO4 quanto MnSO4, eu já vou lá e coloco 2 aqui também. E aqui, como eu poderia ter escolhido o H2O2 ou o O2, eu posso... E aqui é 5, né? H2O2. Então, eu vou colocar o 5 aqui no O2 também. Eu tenho aqui potássio. Eu tenho 2 potássios aqui desse lado. E aqui eu tenho... aqui eu já tenho 2. E mais nenhuma molécula aqui. Então, aqui vai ficar 1. Tá? Agora, já fechei. Vamos balancear direto o SO4, ó, que é o sulfato. Então, ó, eu tenho um sulfato mais 2 sulfatos, ou seja, 3 sulfatos. Do lado de cá, então, eu preciso ter 3 sulfatos. Então, aqui eu coloco o 3. Então, já balancei todo mundo aqui desse lado. Lá só faltou a água. Ó, aqui eu tenho 10 hidrogênios com 6, 16. Então, aqui eu vou ter 8 aqui. Ó. 8. A gente confere pelo oxigênio agora. Ó. Aqui eu tenho 2 vezes 4, 8,
mais 10, 18, mais 12, 30. Então aqui, ó, 4 mais 8, 12, mais 8, 20, com 10, 30. Tá certinho. Então a gente balanceou essa equação. Era um exercício bem difícil.